Facebook ou no YouTube? Facebook. No Facebook. Eu vou mandar o link para você agora. Vou até lá no... Eu sei que já tá no ar, mas geralmente demora uns 5, 6 segundos pra galera entrar. Então não tem muito problema, não. Eu vou pegar o link e vou mandar para você agora lá também. Entrou agora, no ao vivo. No Facebook. Eu vou mandar o link para você agora. Tá, peraí, galera. Geralmente demora uns 5, 6 segundos pra galera entrar. No ar e no vídeo com mais um Fake Bola. Hoje uma edição super especial. Na ausência de futebol carioca, a gente tá aqui para falar da MP da bola, né? A MP 984, se eu não me equivoco, porque nesse exato momento eu estou sem o que eu tinha anotado na mão, mas eu já vou pegar. E hoje a gente recebe um convidado super ilustre, mas antes de apresentar ele, camarada sensacional que eu vou chamar já já, eu chamo o Thiago, meu amigão, direto de São Paulo. Tudo bom, Thiago? Olá, galera, muito boa noite. Amigão já é um pouco demais, né, Renato? Acho que já tá forçando uma relação comigo. Que isso? Você sabe que eu não tenho. Que isso, cara? A gente já quase morreu no mesmo carro, cara. Jamais. Nas quebradas do Rafael. Nas quebradas do Rafael. Não. Aqui a pilotagem aqui é de altíssima qualidade. O volante estava prejudicado? Estava prejudicado. Tá. Mas ainda bem que, né? Edmar tá aí de testemunho. Acho que naquele dia o meu terno salvou a gente. Acharam que eu era importante, então não nos importunaram. O pastor, né? O pastor. Meu destaque inicial é pro tema de hoje, que é um tema extremamente importante, que está bem em destaque aí nesses últimos meses, né? Pouco mais de um mês que o tema que começou a vigorar. E também queria destacar, já que é para falar, queria falar um pouquinho de futebol mesmo não sendo carioca, eu queria falar sobre o clássico de ontem, Corinthians e Palmeiras, que o segundo tempo foi um ataque contra a defesa do caramba. Foi. E um time que tem o goleiro como destaque é para ficar de olho aberto. Então eu quero mais que se exploda mesmo. Mas também mostra que o Palmeiras... O time evoluiu. Cássio falou que o time evoluiu. Não sei onde. Exato. Não sei onde. Eu só queria dizer que o Palmeiras pode dar um pouquinho de trabalho aí. Mas enfim, eu quero que o futebol paulista, por mim, podia acabar mesmo morando aqui. Porque eu sou Flamengo e eu quero mesmo que o Flamengo continue ganhando e que o Rio continue em destaque. Mesmo achando que esse ano ainda vai ser difícil. Esse é o meu destaque, desculpa me alongar, e vamos que vamos. Vamos que vamos. A gente também tem a presença do comentarista de jogos do submundo do futebol, Edmar o Popular. Opa, boa noite, galera. Comentarista do futebol medieval, né? Futebol raiz. Lá verdade, raiz. Lá de onde o vento não faz a curva, né? Dá uma boa noite. Destaque nosso convidado, né? Falar um pouco aí sobre essa nova lei da MP. Falar, entre aspas, vai respingar um pouco na rapaziada que curte política. E... mais ou menos isso, né, cara? Vamos dar espaço que ele vai falar bastante hoje. Hoje ele vai falar bastante. Hoje a gente recebe aqui nosso querido Lucas Mourão, né, advogado, graduado em Direito pela pela UERJ. Pronto, agora está tudo aqui na minha mão, gente, que eu estava compartilhando o nosso querido programa, desculpe pela errata. Bom, advogado aqui graduado pela UERJ. Renan, mute. O microfone hoje não tá me ajudando. Pronto, foi. Tá tudo ok aí, gente? O microfone não tá me ajudando muito. Agora tá de boa. Tá show, né? Tá bom, então. Bom, nosso querido Lucas, advogado, ele vai dar umas dicas pra gente também sobre mídias aí, né, digitais, porque a gente corre alguns riscos. Tem muitos amiguinhos aqui, né, que fazem piadas, inclusive eu, que são processáveis com muita tranquilidade. Mas hoje a gente está aqui para falar sobre o MP da bola. E hoje eu tenho aqui o meu querido Lucas Mourão, que é um amigo que o Flamengo me trouxe, camarada do Comuna Rubro-Negro e do Comuna Rubro-Negra e do nosso querido Flamengo da gente também, né? A gente também pode até dar umas pinceladas sobre esses assuntos que são bem importantes na minha ótica. Seja bem-vindo, Lucas. Valeu, galera. Valeu, Renan, Thiago, Edmar, todo mundo aí do Acompanhando de Bola. Prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite. E vamos falar aí do
que for pertinente em relação à MP do Flamengo, a MP do mandante, a MP da bola. Cada semana tem um nome diferente, o que meio que retrata também a confusão que a galera está fazendo com isso. E com galera, não estou falando só a torcida, não. Estou falando os players, né, os contratantes e contratados também, que estão todo mundo junto fazendo muita confusão nisso aí. Show. Sem dúvida. Eu já abro os trabalhos com você, Lucas. A própria MP em si, quais as principais divergências que você vê dentre até especialistas e que você já podia chegar esclarecendo para a galera e para a gente também, que a gente está bem interessado sobre? A MP, na verdade, minha imagem está pausada Tá aqui, ótimo. estou ensinando para vocês. Não, eu estou te vendo de boa, ouvindo também. De boa. Então tá ótimo. Para mim está pausado aqui, mas vamos lá. Essa medida provisória, né, ela já começou de um jeito heterodoxo, para falar o mínimo, e a partir daí foram se sucedendo todas as disputas, né, em torno dessa medida legislativa. Alguém me ligando aqui. Então uma medida provisória, né, o que é? A galera que está assistindo aí, muita gente não tem muita familiaridade com política e direito, então, às vezes, não sabe do que se trata esse instrumento, né? Medida provisória, constitucionalmente, ela é um instrumento legislativo feito a partir do Poder Executivo, ou seja, do Presidente da República, que serve para atender uma necessidade, uma demanda que seja urgente do país, né, da população, da sociedade como um todo. Então, via de regra, ela só pode ser editada para suprir uma necessidade urgente. Essa medida provisória, ela tem no seu corpo, né, não só a questão do mandante, direito de transmissão, etc., mas ela tem também algumas questões relacionadas a contratos de atletas, contratos mais curtos, que possibilitam aí a contratação e demissão mais fácil de jogador, e que, de fato, era uma medida urgente na medida que a pandemia estava deteriorando os clubes, principalmente os pequenos clubes, né? A gente teve exemplo aí do Macaé, que demitiu todos os seus jogadores em determinado momento, e com a MP teve a alternativa de contratar para o restante da temporada no Campeonato Carioca e depois conseguir fazer esse acordo com eles. Isso, de fato, era uma medida urgente que precisava ser tomada de alguma forma. Mas, no que diz respeito ao mandante, aos direitos de arena, isso, tanto eu quanto qualquer outro advogado ou jurista, entende que não é urgente, né? É uma questão, uma disputa eminentemente comercial e que, a rigor, deveria ser regulada pelo Congresso, através do processo legislativo ordinário, normal, sem necessidade de uma interferência tão direta assim do Poder Executivo. E a medida foi feita literalmente a pedido do presidente do Flamengo, no almoço, como ele próprio explicou, né, nas redes sociais, na imprensa, e isso denota não só a falta de urgência da medida, como também o desvio da sua finalidade. Foi ali feita, embora 35 dos 40 clubes das séries A e B concordem, acho positivo comercialmente, o fato é que ela foi feita a pedido e nos termos requeridos pelo Flamengo. Então, isso mostra um desvio de finalidade que vicia, a rigor, a medida provisória, e que, se fosse feito do jeito certo, o Congresso derrubaria a medida provisória, ou simplesmente não votaria e deixaria com que ela caducasse, que ela perdesse o prazo, né? Já que, se a medida provisória, como o nome já diz, né, como ela é provisória, ela precisa ser aprovada ou reprovada em determinado tempo, e, se não for, ela perde sua eficácia, perde seu valor. E aí, a partir daí, as disputas que aconteceram foram, de um lado, o Flamengo, que era o principal interessado naquele momento, porque tinha jogos do Campeonato Carioca que não poderiam ser exibidos nem pela Globo, nem por nenhuma outra emissora ou canal. De um lado, o Flamengo dizendo que, com o advento, com o nascimento da MP, ele tinha o direito, já que naquele momento o direito passaria a ser exclusivamente do mandante, e a Globo, de outro lado, falando que não, falando que, na verdade, ela comprou os direitos de todos os clubes, inclusive quando eles fossem visitantes. Ou seja, mesmo que o Flamengo tivesse direito, a Globo tinha a exclusividade sobre os jogos do Boa Vista, por exemplo, que é um exemplo muito usado, né? Tinha os direitos dos jogos do Boa Vista com exclusividade. Então, a MP não se aplicaria nesse contrato, né? E aí tem essa guerra de liminares aí, o Flamengo venceu em primeira instância,
a Globo perdeu, a Globo ganhou em segunda instância, mas antes mesmo de ganhar, a Globo anunciou que estava rompendo, que estava dando como rompido o contrato de transmissão do Campeonato Carioca, e até hoje a gente está no escuro sobre a correta interpretação disso aí. Não sei se vocês têm dúvidas sobre isso que eu falei ou não, mas a gente tem muita coisa para falar ainda. Não, sem dúvida, a gente tem muito o que falar, inclusive as colocações que a gente faça e que estejam incorretas, por favor, corrija, até porque a gente fez uma pesquisa básica, só que a gente, tal como a maioria dos seguidores, somos leigos, né? Então a gente está aqui realmente para debater um pouco o que pode ser positivo e negativo e também aprender, principalmente, né, nesse sentido. Lucas, eu pegando ainda desse prisma que você começou a abordar da própria MP, ela traz vários pontos, né? Ela traz não só o tema principal, que é para todo mundo, que é o de interesse geral, né? Que é o mando de campo, a exibição por mando de campo em si, né? O direito nesse sentido. Mas ela também traz outros pontos. Você, inclusive, abordou um deles que eu já quero trazer para a mesa. Depois o Thiago também tem uma pergunta sobre, que é a diminuição de 90 dias de um contrato mínimo de um atleta para 30. No caso da pandemia, eu até entendo que é uma coisa útil, talvez até necessária. Mas a médio prazo eu vejo como uma coisa negativa, caso seja aprovada ela para frente, né, no Congresso, porque a gente já reclama que os clubes pequenos e os atletas que ganham menos, né, que é a grande maioria, que ganham às vezes um salário mínimo quando recebem, já não tem um calendário, já não tem um período longo de poder receber, né, de poder atuar, de poder trabalhar no ano. Isso não facilitaria um pouco, tanto os calotes quanto a gente afetar ainda mais essa galera que precisa ter um trabalho contínuo aí para receber? Com certeza. A gente está vendo aí que clubes poderosos como Palmeiras, Flamengo, enfim, todos os grandes clubes brasileiros estão tendo muita dificuldade em arcar com suas folhas salariais, né? Que, obviamente, tem uma diferença abissal entre grandes clubes e pequenos clubes, mas o fato é que todo mundo está tendo que adequar suas realidades por conta do impacto econômico gigantesco que a pandemia está tendo. Nesse caso específico dos clubes menores, e eu dei o exemplo do Macaé, que demitiu todos os seus jogadores em determinado período, isso é ainda mais grave, porque eles estão vendo, muitos deles estão vendo o seu faturamento cair a praticamente zero. E isso dificulta muito que seja continuada as suas atividades, mesmo os treinos e tudo mais. Então, eu vejo como positivo nesse momento, é um pouco cruel, mas o fato é que muitos clubes só sobreviveriam se essa medida provisória fosse editada. Claro que a médio e longo prazo isso não deve se manter, acho que não se mantém no processo legislativo. Inclusive, já existem emendas no Congresso Nacional a esse respeito, retornando o período de prazo anterior ou colocando ali uma condicionante, dizendo que depois que acabar a pandemia, depois que o estado de calamidade pública for revogado, que esse prazo volte ao normal. E, de fato, 90 dias já era um prazo muito curto. 30 dias é quase nada, é só mesmo ali para que alguns clubes, ou muitos clubes, né, consigam manter suas atividades por algum período até que essa situação se normalize, ou pelo menos caminhe para a normalidade, né? Mas, realmente, 30 dias é um prazo absolutamente impraticável a médio prazo. É só mesmo nesse momento e não deve se manter. Acho que nenhum clube vai pleitear isso, porque para o próprio exercício das atividades do clube no médio prazo, isso não é positivo. Ter um atleta com vínculo de 30 dias somente. Tá certo, eu vou rolar a bola pro Thiago, não meu amigão, né? Porque ele disse que não é meu amigão, levei pro coração mesmo. Brincadeira. Vai lá, Thiago. Eu gosto do caos. Brincadeiras à parte, agora vamos a perguntas sérias, né? Está aqui com o Lucas. Lucas, você como profissional jurista, né? Um advogado aí com uma certa experiência em direito processual, especialista em direito processual, pós-graduando em direito digital, que acho que é uma área que vai crescer muito, mas vamos focar aqui na MP da bola. Você já falou isso na sua apresentação sobre a medida provisória. Na sua visão, qual a principal falha
na própria MP, na elaboração da MP? O que a MP pecou na elaboração dela, assim, para que ela não seja aprovada? Porque você mesmo já falou aí que já tem algumas ações aí para brecar. Eu queria saber de você qual é a principal falha da MP para ela não ser aprovada, principalmente no Senado, né? Quando ela for votada quando a pandemia acabar. Atualmente já está tramitando na Câmara dos Deputados, né? Que é o Uhum. procedimento correto mesmo. Sim. E tem, de fato, a última vez que eu vi, tinha mais de 80 emendas, de toda a natureza, incluindo artigos, retirando, alterando o texto, enfim, vai ser uma disputa muito grande mesmo. Hoje saiu uma notícia em alguns sites da imprensa dizendo que o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, não está disposto a aprovar essa MP, então essa briga está longe de acabar. Eu penso, Thiago, que a principal falha da MP não está nem na redação dela, apesar das discussões sobre os requisitos constitucionais para sua validade, né? Acho que a principal falha está na forma como ela foi conduzida politicamente, no sentido de que um presidente de um clube brasileiro, sozinho, de maneira arbitrária, foi se encontrar com o presidente da República e, numa canetada, alterou todo o regramento do direito de imagem, direito de arena, que a gente sabe é a principal fonte de receita dos clubes brasileiros hoje. Então, isso fragiliza esse processo político de elaboração da MP, fragiliza a própria MP, abre questionamentos vários, e eu acredito que se fosse construída mais coletivamente, que mesmo que fosse o presidente do Flamengo, já que ele tinha centrado com o governo federal, que ele fosse representando o coletivo de clubes, pelo menos aqueles clubes que tinham esse interesse, né, que pensam que essa é a melhor forma de fazer a negociação dos direitos de arena, mas a forma unilateral com que isso foi tratado fragiliza politicamente tanto na sua força externa quanto na sua força interna, no sentido de ser inferior à Câmara dos Deputados, né? Dentro da Câmara dos Deputados isso fica muito fragilizado, tem 80 emendas, quanto mais emendas, mais fragilizado fica. E isso decorre dessa disputa clubista que se transformou, né? De um lado, o Botafogo e Fluminense, principalmente, os grandes clubes, e de outro lado, os outros grandes clubes liderados pelo Flamengo, uma disputa quase irracional, sem saber muito para onde ir, por conta de cor, de ideologia, de forma de condução, etc. E que isso fragiliza muito o conteúdo racional que existe na MP. Boa parte disso eu creio que seja por vários dos clubes grandes do Brasil. Eu vou citar os do Rio de Janeiro, Fluminense e Botafogo, que já adiantaram cotas de TV, né, de 1 ou 2 anos à frente. Então eles estão de mãos atadas, presos a um contrato de direito de imagem a maior detentora de direitos de transmissão, e que teoricamente, se dependesse, por exemplo, de uma votação de um conglomerado, de um grupo de clubes, como foi o Clube dos 13, se fosse depender de uma votação desses clubes que estão presos, provavelmente eles votariam contra. Você acha, já emendando uma outra pergunta, perdão, Renan, mas você acha que, assim, uma organização dos clubes, como o Clube dos 13, nessa questão aí da elaboração e do cumprimento dessa medida provisória, seria mais interessante, pelo fato de, teoricamente, atender aos interesses de diversos clubes, e não de um só que conseguiu, graças a uma canetada do presidente, por influência do presidente do clube, com o presidente da República, e uma disputa quase que pessoal do presidente da República com a Rede Globo de TV. Você acha que um grupo do tipo dos 13 seria mais interessante? Atenderia mais coletivamente os interesses dos clubes de futebol? De fato, tem esse fator político muito marcado, né, nessa iniciativa. E isso, de novo, isso atrapalha muito, porque ideologiza a medida provisória, os fatores comerciais ficam deixados de lado, as torcidas começam a disputar isso como se fosse dependente das paixões pelos clubes, né? Isso fica um pouco irracional por conta desse fator político muito marcado. Mas, sem dúvida, uma junção dos clubes seria mais interessante. Eu acho, inclusive, que o positivo da SMP é justamente propiciar um ambiente que
onde fique faça mais sentido negociar coletivamente do que negociar individualmente, que é a forma como acontece hoje. Hoje o mecanismo todo ele caminha no sentido de dar a cada um dos clubes as ferramentas para negociar, embora cada um só fosse, né, no modelo anterior, dono de 50% do direito de arena. Como diz o presidente do Bahia, é como se você rasgasse uma nota de R$50 no meio e cada clube ficasse com uma nota dessa. E ao invés de ela valer 25, ela não vale nada. Com essa MP, né, com esse novo regulamento, que a gente não sabe ainda se vai vigorar por muito tempo, ou se vai caducar na Câmara, isso facilita a negociação em grupo, por seguinte motivo: imagina que tem 10 clubes, mesmo que sejam 10 clubes da parte de baixo da tabela, do 10º ali até o 20º do Campeonato Brasileiro. Esses 10 clubes se unam e tentassem negociar pelo modelo antigo os seus jogos. Esses clubes juntos só teriam 90 jogos para negociar, e 90 jogos entre eles, somente. No modelo atual, vigorando agora com a SMP, esses clubes têm juntos 190 jogos. E não só aqueles jogos entre eles, não. Todos eles terão, por exemplo, 10 jogos do Flamengo, 10 jogos do Corinthians, 10 jogos do Vasco, 10 jogos do Palmeiras e de todos os demais clubes grandes. E isso dá um poder econômico, comercial, ou possivelmente dará esse poder econômico comercial muito vantajoso para esses clubes, ainda que eles não sejam de grande expressão. Então, essa MP, ela induz, embora, né, ela não obrigue, nem poderia obrigar, mas ela induz que os clubes sentem conjuntamente para negociar um pacote de jogos. Inclusive, o Flamengo, embora tenha sido o precursor, né, tenha sido o articulador dessa medida provisória, não necessariamente ele vai ganhar muito mais do que já ganha hoje. É possível que, dependendo do cenário econômico que tiver posto, na ocasião da negociação, o Flamengo passe a ganhar menos. Você imagina uma situação onde cria-se um grupo de 16 clubes para negociar conjuntamente e o Flamengo fique sozinho com mais um ou outro ali. É possível que o Flamengo fique escanteado nessa história. Então, tudo vai depender da dinâmica que o mercado vai oferecer, de como o mercado vai reagir a essa nova regulamentação, que na prática pegou muita gente, ou quase todo mundo de surpresa, inclusive o mercado. Você viu aí a dificuldade que foi nas finais do Campeonato Carioca, a confusão que deu, justamente porque ninguém estava preparado para isso, nem mesmo o Flamengo. Lucas, pontuar bem isso aí que você falou, tanto que, por exemplo, o Flamengo ganhou menos do que ganharia se tivesse fechado com a Globo nessa incursão que ele fez esse ano. Vamos ver para o ano que vem. E lá em Portugal é bem parecido nesse aspecto que você citou, de um clube só, né? O Benfica negocia sozinho, transmite os jogos dele dentro de casa pela Benfica TV, mas consegue até ter um êxito porque é um clube grande, tem um programa de sócio muito bom e tudo mais, só que você vê que a potência fora do território português é bem pequena por esse aspecto de não conseguir vender bem a liga e de também não conseguir fortalecer a liga como um todo, né? Então essa ideia de querer copiar Portugal nesse sentido eu acho bem negativa, porque o potencial que a gente tem na América do Sul nem é explorado totalmente. E se a gente não conseguir fortalecer uma liga para vender melhor também o campeonato nacional como um todo, não adianta de nada, porque você vê que a Argentina consegue ter mais audiência e mais gente assistindo do que o Brasil tendo uma liga inferior, ou pelo menos com jogadores inferiores, tecnicamente. Então eu não vejo também como uma forma tão positiva se não se agrupar. O modelo ideal, a gente diz isso há muito tempo, para todo mundo que acompanha futebol e gosta de futebol, sempre todo mundo fala, né, que o ideal seria uma liga e tal. Teve no Brasil a tentativa de 87, foi muito bem sucedida, apesar de todas as polêmicas, mas que infelizmente, por conta também de picuinha política e sem muito pensamento sobre o produto em si, eu detesto chamar futebol de produto, mas enfim, só para simplificar, acabou não indo para frente, né? A Copa União infelizmente morreu. Ali era o embrião de uma excelente liga, muito bem formatada, que deu super certo, foi sucesso de público, sucesso de renda, sucesso de audiência, foi excelente, mas por desavenças políticas, e só isso, nada mais do que isso, acabou morrendo a ideia, né? E até hoje gera consequências políticas aí toscas até. E de fato, agora, se essa MP tem um grande mérito, esse mérito é
caminhar no sentido de obrigar, entre aspas, né, de induzir os clubes a negociarem conjuntamente. Se sei lá, pensa aí um clube que vira e mexe está na Série A, o Avaí, de vez em quando ele pinta na Série A aí. Se ele for negociar sozinho seus direitos de transmissão, ele vai ganhar uns R$20 pela transmissão. Então, ninguém vai ter interesse nos jogos do Avaí, né, sozinho. Então, negociar coletivamente vai ser muito interessante, vai ser quase obrigatório para aqueles que quiserem ter uma rentabilidade que seja razoável. Isso no modelo anterior já era verdade, né? No modelo atual, isso ainda é mais evidente, porque você ganha um volume de jogos muito grande, e isso beneficia, isso induz que os clubes negociem coletivamente. Talvez esse seja um dos maiores méritos da MP, pelo menos iniciar essa discussão, né? Sem dúvida. Edmar, o Popular está entre nós, porque o Ed está com um probleminha na câmera dele. Ed, manda sua pergunta, então, por favor. Ô Lucas, eu gostaria muito de saber, cara, né? Você que tem conhecimento da pasta, né? O que, além do Flamengo, que foi o principal beneficiado, assim, no primeiro momento, né? Se ela for aprovada, vamos lá, que é uma coisa que praticamente, pelos adversários políticos que o Bolsonaro tem, tanto na Câmara como no Senado, é bem difícil ser aprovada do jeito que ela é atualmente. Mas sendo aprovada, quais clubes ela vai beneficiar mais? Isso é muito difícil dizer, porque a gente tem que ver como que o mercado vai reagir. Respondendo mais obviamente, digamos assim, os clubes que mais se beneficiam de maneira imediata são aqueles com maior apelo de audiência. Mas é o que eu disse, se 10 clubes da parte de baixo da tabela se juntarem, eles vão vender também jogos do Flamengo, jogos do Corinthians, jogos do Palmeiras, de São Paulo, do Vasco, do Botafogo, do Fluminense, que Botafogo e Fluminense estão na parte de baixo da tabela, né? Mas tudo bem. Os clubes de baixo também vão se beneficiar muito, então é possível que o bolo aumente, essa é a questão. Essa MP, embora a gente não saiba qual vai ser a repercussão econômica dela, é muito cedo para dizer, tudo é uma grande especulação, na verdade, mas a tendência é que a MP faça o bolo aumentar, que ela coloca na praça jogos que nem existem hoje no Brasil. Hoje, por exemplo, na TV fechada, eu até anotei aqui, tem mais da metade dos jogos não podem passar na TV fechada, porque 8 estão fechados com a Turner, 10 são fechados com a Globo, e os encontros entre esses clubes, eles ficam num limbo, que nem a Globo pode passar, nem a Turner pode exibir. Então, com essa MP, ela recoloca uma série de jogos, nesse caso, mais de 90 jogos voltam para a mesa de negociação, e isso, muito possivelmente, pode fazer com que o bolo cresça, né? com que o faturamento geral cresça, e isso melhora a distribuição. Então, é muito difícil dizer quem vai se beneficiar mais. A tendência é que aqueles clubes mais poderosos ganhem mais com isso. Mas isso é o mercado que vai dizer. Como eu disse, é possível que clubes menores consigam negociar de maneira melhor até do que grandes clubes. Mas aí também, dos dois lados da situação, né? Os pequenos, eles ficaram maiores, porque eles vão negociar os jogos que eles vão ter como mandante. Sim. Então, já aí o gigante, que seria o clube maior, ele já não ganha com isso. Entendeu? Sim. Se for partir também pelo lado só da parte do mandante, dessa novos parágrafos que tem na lei aí e tal, eu acho que tem uma grande... O grande ele já ganhava por si só, pelo contrato, pelo montante. Agora, acho que vai beneficiar, se for nesse caso aí, cara, os menores que participam da Série A, tipo o Atlético Goianiense, Curitiba nem tanto, porque o Curitiba tem uma torcida gigante lá no Paraná, lá, mas esses clubes de menores torcidas, eu acho que vão dar uma crescida substancial no faturamento. Você imagina, por exemplo, os clubes do Nordeste, né, que estão, até por conta da Copa do Nordeste lá, da Champions League, eles estão bastante unidos, né, e estão emergindo, estão crescendo, todos eles, Fortaleza, Bahia em especial, os clubes lá estão, de alguns anos para cá, se consolidando mais, o Bahia mais do que duplicou aí o faturamento em 3 anos, isso é espetacular.
E você vê que os clubes do Nordeste são aqueles que são os maiores defensores, né? Alguns dos maiores E esse defensores. ano são 4 de lá, né? O Sport subiu, já tinha Ceará e Fortaleza, e o Bahia, né? Sim. E isso é muito relevante, que você vê que aqueles que, esse grupo, né, digamos assim, do Nordeste, eles estão muito empenhados em defender a MP por isso, porque eles vão passar a vender jogos do Flamengo, por exemplo. O Sport vai ser dono de um jogo do Flamengo, assim como o Bahia, Fortaleza e tal. Se antes o Flamengo vendia, só o Flamengo podia dar o aval da venda dos seus direitos de arena, agora outros clubes menores podem dar. Então, assim, o que eu vejo, embora seja muito difícil, como eu disse, prever comercialmente como isso vai se dar a partir de 2025, que é quando vai ter a negociação do novo contrato, né? Apesar disso, é possível imaginar, é possível ver um cenário onde os clubes pequenos eles também vão se beneficiar bastante desse novo modelo, se ele for aprovado, né? A gente está num limbo nesse momento, muito difícil prever qualquer coisa. Exato. Eu achei genial a colocação dele aí, do Lucas, para falar da Copa União, né? Que foi uma Copa organizada pelo Clube dos 13, já que a CBF se alegou que na época não tinha verba para poder organizar, mas eu acho que assim, a Copa União de 87 só serviu para botar o Sport no mapa, né? Porque de resto a gente sabe de quem é o caneco. O pessoal lá de Recife, o pessoal de Recife pode ouvir aí. O pessoal de Recife pode ouvir me xingar, mas depois que eu vi o Eurico Miranda dizer que 87 é do Flamengo, eu jogo, né? Mas é assim, belíssimas colocações, Renan. Pode tocar aí que depois eu faço a minha pergunta. Não, vamos lá então. Você já em seguida já pode emendar depois da minha. Deixa eu responder. Seja Lucas, na MP também tem a questão da validação de patrocínios de TVs e de outros veículos de imagem que eram proibidos anteriormente, né? Principalmente depois do caso Vasco e Globo, no caso Vasco estampando a SBT em protesto contra a Globo na final da João Avelange, né? Você vê isso como uma coisa positiva também? Porque eu vejo até como algo positivo, é mais uma possibilidade de fonte de renda. Mim. Isso é uma discussão mais comercial do que jurídica. E isso foi feito, considerando todo o contexto, tem toda a cara que foi feito como uma alfinetada política do governo federal na Globo. Sem dúvida. Tanto é que todo mundo, quando fala disso, faz logo a referência do SBT na camisa do Vasco, na João Avelange. Eu não tenho nada contra. Eu acho que quanto mais possibilidades de financiamento do campeonato, dos clubes tiver, melhor. Tem que só aí ver como alinhar, né, os interesses daquela que está transmitindo, da transmissora, com o patrocinador que vai estar na camisa. Embora sejam coisas diferentes, é legítimo que aquele que paga centenas de milhões de reais por ano para os clubes, que ele tenha algumas exigências. Esse é um tensionamento meramente comercial. Juridicamente é bom, quanto mais liberdade nesse sentido, melhor, sem querer pagar de liberal aqui, mas quanto mais liberdade nesse sentido, melhor. Quanto mais empresas potencialmente patrocinadoras e fomentadoras do esporte, do futebol, melhor. Não vejo grandes problemas nesse sentido, não. É um tensionamento comercial que vai se resolver na negociação ali entre as emissoras e os clubes. Acho que se uma emissora contratante dos direitos de transmissão, por exemplo, do direito de arena, né, quiser colocar no contrato que fica vedado o patrocínio por outras emissoras na camisa, etc. e tal. Isso vai ser resolvido entre as partes ali. O que a MP faz é abrir essa possibilidade, mas nada impede, por exemplo, que numa relação comercial, numa transação comercial ali, isso fique proibido por meio de contrato. Aliás, mandar um abraço para o Elias ali, que citou que, na opinião dele, é melhor tentar se basear em modelos europeus do que ficar agarrado à Globo. Eu não tenho essa implicância com a Globo nesse sentido, eu acho que a Globo é tão ruim quanto as outras emissoras, que são todas veículos comerciais, então não faz muita diferença nesse sentido, eu não fico me atrelando nisso. Só que, além disso, eu também queria comentar que se o Lucas der uma de liberal aqui, será criticado no grupo, eu já tenho isso a dizer. Enfim. Justo. Brincadeira à parte, Thiago, manda ver. Cara, os ouvintes tá dando um pouco de dor de cabeça, a gente até preparou
Eu pensei com o Rafael aí num boicote a um certo ouvinte, mas acho que é melhor não dar moral para Zé Mané. Enfim. Não, e abraço o Rafael, inclusive, que não pôde estar aqui. O Lucas, se Deus quiser, voltará aqui para a gente também falar de outros assuntos, tanto desportivos quanto jurídicos, para ele poder também deleitar-se com ofensas ao Juninho Pernambuquês, que é um mito fora do campo, mas dentro deixa quieto. Genial, Rafael, abraço, Rafa. Juninho é craque. Juninho é craque. Então, Lucas, qual a sua opinião como jurista que pode ser melhorado para essa MP passar na Câmara dos Deputados, na Câmara dos Senadores? O que você acha que pode ser melhorado para essa MP passar? Já que, comercialmente, para os clubes é muito interessante, o clube lá, como você citou, o Avaí, tem chance de negociar melhor os seus contratos, não receber um valor fixo de uma emissora. O que você pode falar para a gente, assim, com a sua opinião de jurista e pessoal, que pode ser melhorado para essa MP para ser aprovada? Eu acho que o que pode ser feito está sendo feito, embora tardiamente, que é a conversa entre os clubes para que mostre um apoiamento, para que mostre o suporte ao texto da medida. Hoje, até onde eu estou atualizado, 35 dos 40 clubes da primeira e segunda divisão, das séries A e B, demonstraram apoio à medida, né, a medida provisória. Isso acontece de maneira tardia, porque, como eu estava dizendo antes, isso deveria ser um processo anterior à feitura da MP. Isso prejudica muito o andamento, vicia o debate, polariza o ambiente e não favorece nada. Então, essa MP ela nasceu ruim e está viciada de origem. E é esse o risco que ela corre, de não ser aprovada na Câmara, ou então de nem ser votada e perder sua validade. É muito, muito complicado a gente fazer assim de cima para baixo, né? O Flamengo fez de cima para baixo, sem nenhuma consulta. E aí, só depois de todo o vício do debate, de toda a confusão instaurada, é que os clubes começaram a se movimentar nesse sentido. O que deveria ter sido feito, o que dá para ser feito está sendo feito, o que deveria ter sido feito é essa construção coletiva para dar suporte e legitimidade a uma medida dessa. Como eu disse, comercialmente, ela é muito interessante, ela abre possibilidade, ela traz novos elementos para o debate, novos elementos para gerar novas riquezas, novo faturamento, dinheiro novo para os clubes, mas feita do jeito que foi feita, vira meramente um instrumento político, como propaganda política. E aí você vê lá o presidente da República assistindo o SBT na final, tirando foto, postando no Twitter. Então, isso mais atrapalha do que ajuda. Então, o grande empecilho, o grande quebra-mola, digamos assim, para essa MP é o vício político, é o vício politizado e tosco e meio idiota mesmo, que foi a forma como foi conduzida isso. Então, assim, é quase infantil a forma como foi conduzida, atrapalha muito, e ainda que seja aprovado, isso vai gerar uma série de disputas judiciais, políticas, vai polarizar as torcidas, vai criar um ambiente ruim, inclusive para os negócios. Tanto que o Flamengo tentou, aí, segundo a imprensa, vender para uma série de emissoras, não conseguiu, e conseguiu de última hora, num contrato bastante estranho até, fazer uma parceria com a SBT. Então, isso atrapalha essa nuvem de polarização política e de ideologização de uma medida que é meramente comercial, isso atrapalha, inclusive, os negócios. Ou seja, esse autoritarismo, digamos assim, do Flamengo, ao fazer sozinho, acaba atrapalhando o próprio Flamengo. E todos os demais, obviamente. Sem dúvidas. O que poderia ser uma revolução financeira para os clubes pode se tornar, não vou dizer um tiro pela culatra, mas eu acho que até chegar a um modelo que agrade a todos, que beneficie 100% dos clubes da Série A e B, pode não dar tão certo por causa do texto, né? Da manufatura desse texto aí da MP. Mais obrigado. Depois. Não, tem um efeito disso muito claro, que é o Botafogo e o Fluminense e o Grêmio, se eu não me engano, né?
sendo contra... Sim. Oi? Sim, o Grêmio, o Inter inicialmente, mas acho que o Inter mudou de opinião, mas o O que Botafogo justifica, né? O que justifica ser contra a MP, eles não apresentam um argumento comercial que seja plausível. É meramente tensionamento político infantil mesmo. Assim, isso não é nem culpa exclusivamente desses clubes, não. Isso é culpa de todo o processo, todo o procedimento que levou a isso. Então, isso é muito ruim para todo mundo, só atrapalha e vicia não só o debate sobre esse modelo, mas como todos os modelos se sucederem. Se a SMP cair, para construir uma coisa do zero, vai ser muito mais difícil. Aí vai ficar aquela coisa, quem é a favor da MP é bolsonarista, quem é contra a MP é de esquerda. Uma coisa que não faz o menor sentido. Faz o menor sentido prático, mas por conta desse vício político, esse autoritarismo aí, unilateralismo do Flamengo, atrapalhou muito. Antes de passar para o Edmar, eu só queria entrar agora nesse aspecto dos contratos Globo, Turner, Flamengo. Enfim, eu quero entrar nos contratos que são vigentes com os que não são vigentes, os que não eram vigentes, né? No caso, deixa eu recapitular para ficar mais claro. Vamos entrar no aspecto dos contratos que já são vigentes. No caso, a Globo tem um contrato, por exemplo, com 19, 18 clubes, e os que chegaram agora e não tem um contrato acordado com ela, ou que tem com outra empresa, como a Turner, a partir dessa MP vão poder usar do direito de transmitir os seus jogos dentro de casa, né? E a Globo novamente vai utilizar do argumento que ela usou contra o Flamengo, que você já apresentou aqui também, de um contrato pré-firmado anterior a ela. Eu tinha uma opinião até favorável à Globo, até você, quem me mudou essa opinião foi você e foi o presidente do Bahia, diga-se de passagem, a respeito da MP. Eu queria muito que você abordasse esse aspecto, porque pelo argumento mais leigo que eu posso apresentar, que eu compreendi, foi que a gente ganhou mais jogos, né? Os jogos que não tinham acordo de transmissão, tirando os que estavam fechados já no PFC, a gente não poderia assistir, como a gente ficou sem assistir alguns jogos do Palmeiras ano passado. E com essa MP a gente ganha mais jogos, então eu vejo como positivo. E aí eu queria que você esclarecesse na visão jurídica mesmo se a Globo tem alguma razão ou não dos contratos terem sido pré-firmados antes da MP e se ela tem alguma perda nesse sentido. Antes dele responder, rapidinho, Lucas, só que antes dele. Lucas, isso aqui é um momento histórico, porque o Renan bateu o pé, né? Precisou você convencer esse ser humano, né, de que a MP poderia sim ser benéfica, que agradecer, porque foi uma bateção de boca no grupo, né? Mas eu sou uma tendência política do comentário do Renan também, que também tem que ser levado em consideração. Então, muito grato por ter convencido essa cabeça dura de que a MP pode sim ser benéfica. Obrigado aí, desculpa te pensar a resposta. Thiago, agora calha a boca, deixa ele falar. Eu vou deixar ele falar, mas olha aqui, quando você se assumir, eu tenho que levar o Felipe lá pro grupo também, mas quando você se assumir comunista, que é uma coisa que tem... Comunista, irmão, eu te levo lá pro grupo, porque eu vou te falar. Não. Assim, são os melhores debates que eu tenho. Cara, eu vou te falar, as ideias comunistas eu acho que são muito interessantes. A forma com que o comunismo é executado que é o problema para mim. Só regimes autoritários, infelizmente, só regimes autoritários. Isso aí. Não chega tanto. Eu não sou muito a favor de certas execuções, não. O problema é a forma com que o comunismo foi executado, né, por regimes que o comunismo foi executado é que é o problema, mas a ideia comunista eu acho muito interessante. Mas segue sua resposta aí, Lucas. Desculpa interromper por esse momento de exaltação. Então, assim que a medida foi editada, né, foi um rebuliço danado, e eu lendo a respeito, e depois li também a petição da Globo, naquele processo lá que ela fez contra o Flamengo, né, na Justiça do Rio de Janeiro. E a minha impressão inicial é que a Globo estava coberta de razão. E por qual motivo, né? E aí, quais eram os principais argumentos da Globo? A Globo dizia o seguinte, olha, eu comprei eu vou usar o exemplo Flamengo e Boa Vista, só para simplificar o máximo possível e ficar mais fácil de entendimento. Mas, obviamente, que se aplica a todos os outros clubes, menos o Flamengo. E o que a Globo dizia é o seguinte, olha só, eu comprei o direito de transmissão do Boa Vista.
e comprei, inclusive, direito de transmissão quando ele for mandante, quando ele for visitante, desculpa. Então, ainda que a MP diga que o direito do mandante é total agora, que o Flamengo, portanto, teria o direito sobre aquele jogo, eu já comprei exclusividade sobre esse jogo. Então, sobre esse jogo, ninguém toca. Se eu comprei exclusividade, eu paguei por ela. E se eu paguei por ela, ninguém vai exibir sem a minha autorização. Isso faz sentido. Pelo direito contratual, né, pelas regras contratuais, isso faz sentido. Porque a Globo já tinha o direito sobre isso. O Flamengo podia falar, opa, mas agora esse direito é meu. E a Globo respondia, não, mas eu já comprei, está aqui no meu bolso. Você não vai pegar. Ele já é meu. Ainda que a lei diga que a partir de agora o direito é só seu, nesse caso ele é meu porque está no meu bolso, já paguei por ele. Já era. E aí a Globo tem razão, total razão. E ela dizia outros argumentos jurídicos também, dizendo que a MP não poderia alterar contratos, etc. Tudo com toda razão. Mas aí veio o Flamengo e apresentou alguns argumentos bons, outros nem tanto, mas tem um argumento que é muito bom do Flamengo. O Flamengo disse o seguinte, olha, de fato a Globo comprou, né, os direitos de transmissão do Boa Vista, comprou do Botafogo, do Fluminense, etc. Mas no contrato que assinou com esses clubes, a Globo dizia o seguinte, se um dos grandes clubes não assinar o contrato de adesão dos direitos de transmissão, eu, Globo, vou aplicar um desconto de 25% no contrato. E foi o que ela fez. Ela descontou 25% do valor total do contrato, porque ela não poderia exibir esses jogos. O que o Flamengo disse a partir disso foi o seguinte, se a Globo descontou 25%, porque ela não poderia exibir os jogos como visitante do Boa Vista, significa que ela não pagou por esse jogo. Ela precificou, ela disse qual era o preço é 25%, e descontou esse valor. Então a Globo não pagou por esse jogo. Então se ela não pagou por esse jogo, a MP se aplica imediatamente, e se não está comprado o direito de exclusividade, o Flamengo pode exercer imediatamente. Não sei se ficou muito claro, se ficou muito confuso, mas eu posso repetir se for o caso. E com esse argumento o Flamengo ganhou em primeira instância. Em segunda instância, a Globo reverteu a decisão, mas antes de sair a decisão revertendo esse entendimento, alterando esse entendimento, a Globo disse que o contrato estava rompido, que deu o contrato como encerrado e tudo mais. O que denota também que isso foi também uma jogada política da Globo, no sentido de se livrar desse contrato para ver o que faz a partir do ano que vem, com as coisas já um pouco mais esclarecidas. E aí, a partir do ano que vem, ela vai ver o que faz com o Campeonato Carioca, se é que tem interesse ainda em fazer. Né? Não sei se foi muito claro, se eu não fui, estou tentando usar exemplos e tal, mas se ficou muito confuso... Foi sim. O Flamengo, foi sim, se alguém tiver dúvida, bota pro chat. O Flamengo foi muito feliz, nessa manobra aí, mas também foi infeliz na questão da transmissão do jogo contra o Fluminense na final da Copa Rio, alegando que o Fluminense tinha um imbróglio jurídico ainda com a TV Globo com a Rede Globo de televisão, né? Renan, posso fazer uma pergunta para ele? Está na minha vez? Eu estou furando a fila? Eu estou meio perdido. Tá, o Renan não responde, eu vou fazer. Lucas, saindo um pouco da questão jurídica aí dessa MP, eu queria saber de você, o que você acha da entrada de presidentes novos que estão na casa aí dos 30 e pouco, 40 anos, assim, que estão mais ou menos, tipo, na minha faixa etária, creio que na sua também. O que você acha desse povo jovem, né? Dessa jovialidade? O que você acha? Você acha benéfica a entrada de dirigentes novos em idade, com uma visão um pouco mais atualizada do mercado, né? De forma jurídica? O que você acha, por exemplo, vou citar o presidente do Bahia, que eu acho que tem 37, 38 anos, e vem fazendo uma excelente gestão no clube, inclusive financeira, administrativa. Bahia hoje tem, como você falou aí numa das respostas que você fez na apresentação da própria MP, você falou que o Bahia duplicou o número de sócios torcedores, por consequência a receita do clube aumentou, por consequência a receita do clube aumentou. O que você acha dessa entrada de dirigentes novos, com uma cabeça mais atualizada, sem aquela questão engessada? Você acha que isso é uma tendência para o futebol brasileiro,
ou o presidente do Bahia, o próprio Bahia, é um ponto fora da curva? Eu penso o seguinte, não necessariamente a idade, né? Mas o momento que a gente vive, essa revolução tecnológica, ela exige uma jovialidade de pensamento, digamos assim. Não necessariamente de idade, mas é absolutamente necessário que os dirigentes, tanto o presidente quanto seus vice-presidentes, diretor executivo, CEO, etc., é absolutamente imperioso que essa galera, que essa turma, entenda do que está fazendo e entenda a revolução que está acontecendo à sua volta. O presidente do Bahia é um excelente exemplo, mas não necessariamente por sua jovialidade de idade, né? Mas sim por estar antenado do que está acontecendo à sua volta. E ele tenta, ele erra um modelo, ele tenta de novo e erra de novo, e acerta depois. Então, ele está antenado naquilo que está acontecendo. Na década de 70, né, com iniciativa do Márcio Braga, curioso que o Flamengo também foi precursor nesse caso, o Flamengo liderou um movimento por cobrar os direitos de transmissão das TVs, que transmitiam de graça. Inclusive, o Botafogo também, naquela ocasião, foi super contra, achava um absurdo, etc. e tal, liderou um movimento contrário, para que não houvesse nenhum tipo de cobrança. E o Flamengo liderou esse processo e conseguiu que fosse pago. Hoje, o que se discute é não só se deve ser pago, mas como deve ser pago, onde vai ser transmitido, se o clube tem que ter um canal no YouTube, ou se tem que fazer uma espécie de Netflix do próprio clube, né, um stream próprio, ou se tem que vender para o exterior, ou se não, ou se para o exterior faz por MyCujos ou por outro tipo de plataforma. Hoje o que está em discussão não só é o dinheiro, mas é a forma como ele vai circular e a forma inovadora em que a gente, né, que os clubes vão conseguir acessar esse dinheiro, que ainda não tem muita precificação para isso, né? O Flamengo fez vários testes aí, de maneira meio atabalhoada e com uma péssima comunicação, mas testou transmitir de graça pelo YouTube, depois tentou cobrar pelo MyCujos, depois tentou fazer em parceria com uma televisão, ao mesmo tempo que passava no YouTube e tal. Foram testagens válidas, mas eu acho que o mais importante, Thiago, é ter uma jovialidade de pensamento, daquilo, para estar antenado naquilo que está acontecendo à sua volta, não necessariamente de uma jovialidade de idade, não. Tanto que a gente viu aí, do ponto de vista estritamente financeiro, que as últimas gestões do Flamengo, comandadas já por senhores de idade, foi muito bem sucedido nesse sentido. Embora teve milhões de problemas, né, mas nesse sentido, só para dar um exemplo, foram muito melhores sucedidos do que clubes que foram geridos por pessoas mais novas. Então, o importante, eu acho, é ter a jovialidade de pensamento no sentido de estar antenado com as novas tecnologias, com a revolução que está acontecendo à nossa volta, não só no futebol, mas em todas as áreas da vida. Chega de Eurico Mirandas, Fábio Koff, Calçada, chega. O Euriquinho é novo, mas é um péssimo dirigente. Mas, ó, o problema o problema do Botafogo é que, pô, os caras estão no século passado, né, gente? O torcedor mais jovem que tem no Botafogo, pô, tem o quê? 45 anos? Não, deixa. Rafael é um pouquinho mais novo que isso, né, Thiago? Eu tenho pena, o Rafael sofre muito, cara. O Edmar não voltou, que você não vai passar pra ele? Eu acho que o Rafael, é por isso que o Rafael tem tantas imitações boas, porque ele sofre muito. Então, ele transforma a dor, o sofrimento em comédia. Então, isso. Eu acho válido, sim. Mas o artista geralmente tira da dor a inspiração, Thiago. Você não vê os cantores? As principais canções são de sofrimento, cara. Mas vou ter que te dar razão. É difícil te dar razão, mas vou ter que dar razão. Dando prosseguimento aqui ao programa, eu ainda quero abordar um pouquinho lá do torcedor também do Lucas, porque, pô, eu acho absurdo a gente não explorar um pouco disso sendo um programa esportivo também, né? Mas, para fechar da minha parte dessa questão jurídica, Lucas, você acha que, no caso dessa briga, que você respondeu, exemplificou bem até, dessa briga da Globo e tudo mais, corre algum risco, isso aí eu também já te pergunto, além do jurídico, da Globo romper, tal como ela fez com o Carioca no Brasileiro? Porque na minha ótica eu acho muito difícil, porque ela tem o aspecto de ser um material muito mais importante, muito mais relevante, o Campeonato Brasileiro, do que o estadual, e até diria até do que a Copa do Brasil. Além também de provavelmente ter multas previstas, né? Porque, por exemplo, só o Flamengo e o Corinthians, cada um recebe por base 120 milhões.
fora os adicionais por audiência e assinantes do PFC, etc. Então, como é que você vê esse aspecto? Você acredita numa possível ruptura caso a Globo perca na justiça? Esse debate está acontecendo agora, né? Nesse momento está acontecendo esse debate de maneira muito, muito fervorosa e tal. É importante dizer que no Campeonato Carioca tinha muitas peculiaridades que facilitaram que a Globo dissesse que o contrato estava rompido, considerasse o contrato rompido. Né? Principalmente está no fim do campeonato, faltava 2 jogos, um jogo, não sei. A possibilidade de renegociar isso para o ano que vem e o bastante relativo, custo econômico baixo do Campeonato Carioca frente aos seus patrocinadores, tudo isso facilitou, né, que a Globo tomasse essa medida um tanto quanto ousada. Mas já estava no final do Carioca também, foram frigidos os ovos, enfim, tudo isso contribuiu bastante. Para o Campeonato Brasileiro, já são outros 500, é muito diferente. Primeiro, a gente não tem como saber exatamente o que está previsto no contrato entre a Globo e os clubes, né? Então, e a CBF, enfim, tem vários elementos aí envolvidos. E o Campeonato Brasileiro ele tem um valor comercial e econômico para a Globo extremamente superior do que o Campeonato Carioca. Hoje, na pasta de esporte, pelo menos, o futebol, né, obviamente, é um produto mais do que bilionário para a Globo, e abrir mão disso de maneira unilateral, eu acho bastante complicado, acho bastante improvável, digamos assim. Mas a gente tem que esperar para ver, vamos ver quais serão as discussões, a gente tem que ver o que está previsto em contrato exatamente. Será que a Globo, por exemplo, aplicou esse desconto similar ao que aplicou ao Campeonato Carioca, com a não assinatura desses clubes da Tanner? Isso é uma possibilidade que geraria algum tipo de discussão sobre o direito de exclusividade da Globo nesses jogos. Enfim, tem vários fatores aí que podem complicar o meio de campo, podem atrapalhar um pouco essa visão. Nesse momento, sem conhecer o teor dos contratos firmados pela Globo, o que dá para dizer é que é muitíssimo improvável que haja um rompimento dessa natureza, pelo menos por agora. E aí tem que ver qual vai ser o destino dessa MP. O que eu apostaria é o seguinte: a Globo, antes de comprar uma briga mais feia e mais ameaçadora, com esse tom de rompimento, vai esperar o prazo da MP para ver qual vai ser o desfecho dela, qual texto que ela vai ficar, se é que ela vai ficar com algum texto ou se vai simplesmente caducar o texto da MP, né? Então, eu acredito que o movimento político da Globo vai ser esse, sim. Entendi. Thiago, você tem alguma outra pergunta a respeito da MP ou a gente pode entrar no fake Flabola, que é o que vai acontecer agora no final? Tá no mute. Foi mal, gente. Eu tava emitindo sons estranhos aqui, então prefiro botar no... Então é melhor, assim, a MP é um assunto bem complexo, mas é um assunto necessário para o momento. Eu, pessoalmente, creio que parte do que a Globo fez do Campeonato Carioca foi algo a tentar colocar a federação contra o Flamengo, entendeu? Tentou influenciar mesmo que indiretamente aí a administração do campeonato. Um campeonato carioca que é extremamente complexo e muitas das vezes com regras desnecessárias. Campeonato que por mim, poderia mudar o formato para ser mais agradável ao público, né? E com relação, eu concordo com o Lucas aí que não vai mexer, porque assim como um Big Brother da vida gera uma receita absurda para a Rede Globo. Então, eu creio que seria até um pouco de prejuízo caso algum clube entrasse com alguma ação. Mas é melhor a gente focar agora em Flamengo, fake Mengo, fake Flamengo bola. Fake Flamengo bola. Agora é hora de ofender o Jesus que foi embora. Vamos ofender Jesus. Que isso, não. Agora, não, eu vou tomar o lugar de herege do Rafael, porque o Rafael é herege do grupo. Herege, né? Ele é herege, então agora vamos xingar Jesus, que foi pra... Que isso! Que sofra muito do Benfica, que volte, que feita aquela canção lá do Chaves lá, que também é chato pra cacete, Chaves. É verdade. Lá vai o cão arrependido com o rabo entre as pernas. Eu vou falar pra vocês aí, pra galera que quiser saber sobre o Flamengo aqui, a gente vai falar do Flamengo 15 minutinhos e os 5 finais a gente faz o finalzinho aí do destaque final. Acho que é o suficiente pra gente abordar bem o Flamengo, que a gente
faz um programa de 1h20. Se não tiver problema pro Lucas também, tá ok de horário, Lucas? Tá tranquilo, tranquilo. Então vamos lá então. Caras, eu queria abordar com vocês alguns aspectos aqui que a gente tem palpitantes, treinador. Acho que a saída do JJ a gente já falou bastante, mas se o Thiago quiser abordar, fica à vontade, o Lucas também. Não, deixa eu falar. Treinador novo. Já curtiu o pagode dele de despedida. Já mordeu o que tinha que morder aqui no Brasil, que se for verdade aquele negócio ali foi bem. Ele só é um cretino que quase me fez chorar com a fala dele com a torcida ali, que foi de destruir, né? Que ele falou com a voz embargada que foi difícil sair do Flamengo? Você tá no paraíso e você tem que tomar decisões difíceis. É muito difícil. Então, falou com a voz embargada. Nós que somos trouxas e apaixonados pelo clube, a gente acredita. Fale por você. Você é trouxa. Eu sou mesmo. Já chorei com o Júlio César, eu sou mesmo. O Júlio César é outra história. O Júlio César é outra história. Olha o que o Júlio César já fez. O que o Júlio César já fez pelo Flamengo? Muita coisa. O cara que carrega a bola do próprio gol, dribla 4 para tentar diminuir o vexame, entendeu? Cara, ali é outro nível. Ali ele pra gente foi ótimo, pro grupo foi uma merda, né? Enfim. Isso aí é fato. O Marcos já tomou, 5 gols do Sport para poder chamar atenção para os problemas internos. Entendeu? Verdade. Cara, me dá vontade de vomitar quando eu falo Sport, cara. Que nojo que eu tenho desse time. Cara, acho que é um consenso, todo mundo aqui sabe da opinião sobre a gestão Landim, se alguém quiser dar um pitaco, fica à vontade, mas eu queria perguntar ao Lucas o que ele tá achando dessa busca do Flamengo. Eu acho que até peca um pouco no sentido da diretriz, né? Eu acho que a gente já deveria ter definido ao menos 3 nomes. O Centro de Inteligência deveria existir para isso, para estar mapeado todas as posições, inclusive treinador. Mas, bem ou mal, eles estão seguindo algumas diretrizes que, segundo informações, são linhas altas, pressão pós-perda e jogar com meias que fechem, né? No caso, os meias saiam do lado do campo para dentro para poder favorecer o Arrascaeta. Exato. Para poder favorecer o Arrascaeta, o Vitinho e o nosso querido Everton Ribeiro em si. Como é que você está vendo isso, Lucas? E se quiser também dar pitaco sobre o Landim, a gente tem aí 15 a 20 minutos para falar de Mengão. Vamos lá. Não, primeiro é o seguinte, Jesus, todo mundo tá puto com o cara, né? Real. Mas assim, ele nunca deu nenhuma mostra, nenhuma expectativa de que ficaria muito tempo. O cara veio para cá com um contrato de 1 ano, terminando em maio do ano seguinte, que não faz o menor sentido, né? Ele saiu no meio da temporada, mas enfim, era o início de temporada europeia e era o que o cara queria. Sempre foi isso. Ele nunca deixou tão claro isso, e assim, a gente nunca foi enganado nesse sentido. O cara veio para cá, ganhou Libertadores, Brasileiro, Campeonato Carioca, foi vice do Mundial, Supercopa, Recopa. Não, se vier um filho da mãe desse, será cá, e em 13 meses ganhar o que ele ganhou, pode vir 1 por ano. Vai trocando, vem 1 por ano, não tem calor não. Mas a gente está já aqui. Vem ser feliz o Flamengo. Vem ser feliz. Depois vai embora, vai para o Benfica, para o esporte, para onde quiser, cara. Agora, pode xingar, Lucas, pode xingar. Xingar é legal, pode xingar. A gente fica puto porque a gente se apega. O cara é carismático. O cara tinha aquele sotaque maneiro dele que a galera gostava de imitar. Meteu os 5 lá, fez 1000. Ficou 13 meses aqui, deve ter feito uns 20 meses. Então a gente vai ficando chateado. Mas assim, o Flamengo tem feito fixação de diretriz para busca de técnico. Não é a primeira vez, embora a galera zoe muito o modo banana da gestão do EBM. Desde o Zé Ricardo, tinha uma certa concepção ali de jogo, que não foi bem sucedida, óbvio, né? Mas que tinha uma certa concepção. O Zé Ricardo com Rueda, com Rueda, até com Dorival Júnior, tinha uma certa ideia de jogo ali que não estava ainda muito bem definida, mas porque nenhuma dessas ideias teve sucesso. Então não conseguiu fixar. Com a nova diretoria, né, começou botando tudo de perna para o ar, contratando um Abel, mas depois que veio Jesus e que teve um sucesso absoluto, ficou muito mais fácil concluir que esse era o modelo ideal. Se o Jesus não tivesse ganhado nada, ou tivesse ganhado, sei lá, só o Carioca,
ainda seria um pouco difícil cravar que não, esse é o modelo ideal para o Flamengo, vamos seguir assim, que esse é o caminho. Seria muito difícil. Mas como teve sucesso, ficou mais facilitado esse entendimento, e agora então, o Braz está fazendo certinho, e fixou aí, né, os critérios, como você falou, e foi atrás dos caras, fixou, tem 3 nomes possíveis para isso, dentro dessas possibilidades aqui, dentro dessas características que eu quero, e vamos em frente. Agora, em relação à diretoria, à gestão do Landim, dá até preguiça de falar, né, cara? Total. Assim, é curioso perceber o seguinte, apesar de todos os títulos e tudo mais, de novembro de 2019, mágico e tudo, essa gestão foi a que fez a gente passar mais vergonha, né? Não tem Cabanhas, não tem nada. É a gestão Landim fazendo a gente passar uma vergonha atrás da outra e dá raiva, assim, entendi que dá vontade de deixar tudo para lá, esquecer, parar de acompanhar, parar de consumir, e, enfim. E aí Lucas, tem esse final. Desculpa te interromper, só um adendo. A gente tem que colocar sempre que, se não fosse o Marcos Braz, a gente não teria o sucesso que a gente tem, diferente do elenco que tem. Porque se não fosse o Braz, a gente ainda estaria com o Abel pelo menos por mais um tempo e provavelmente trocaria por um outro brasileiro. E é muito difícil da gente ter o êxito que teve com o brasileiro, com todo respeito a treinadores brasileiros. Eu não vou botar a questão de são melhores ou piores. Eu acho que, em média, são piores porque são menos preparados e a competitividade também é mais baixa aqui no Brasil, mas se não fosse o Marcos Braz, a gente não teria o sucesso que a gente teve. Isso tem que sempre ser deixado claro na minha ótica em si. Bom, o Flamengo, eu já até falei isso nos grupos que a gente participa, e o Flamengo foi beneficiado pelo próprio fracasso. No início de 2019, quando começou a movimentação pelas contratações e tal. Só a gente lembrar de Rodriguinho, só a gente lembrar de Pablo. Sim. Só a gente lembra. Pablo não é o Marinho, não, é o Pablo do São Paulo. Sim. Imagina. Sim, nossa. Imagina se não vem Pablo Marinho. Imagina se não vem Pablo Marinho e vem Dedé. Se não vem Gabigol e vem Pablo, que eram as primeiras opções. Se não vem Rodriguinho. Isso. Ó, só o Pablo e o Dedé tem mais solda nos joelhos do que carro popular. E não são baratos, gente. A gente tem que deixar bem claro aqui que o Pablo e o Dedé dariam aproximadamente 25 milhões de euros. Olha quanto que ia gastar com 2 caras que não dão retorno. E o Pablo Mari custou um. O Pablo Mari custou um e rendeu 13. Rendeu 13, 12,5 para o Arsenal. Exato. O Arsenal pagou uma pichincha pelo Pablo Mari. Entendeu? O Arsenal é o clube que eu gosto lá na Europa, que também só me irrita. Puta que pariu. Já falei para você largar esse time, já te falei, faz que nem eu com o Knicks, cada um com seus problemas. Você fica com o Knicks, você fica com o time que eu gosto, o Arsenal acabou. Eu nunca vi um time na Inglaterra fazer o que o Arsenal fez em 2003, 2004, então a minha admiração continua sendo deles. Mas a gente não explica no que a torcida do Botafogo tem nesse programa. Tá vendo? Né? É bem por aí. Pena que, infelizmente, o Lucas não vai poder acompanhar nosso querido Rafael, mas a gente chama ele de volta. Na verdade, acho que ele fugiu. Acho que o Rafael fugiu por causa da polêmica do último programa. Ele deu uma regada. E tal, mas a gente chama o Lucas de volta para participar com a mesa completa também nesse sentido, porque seria sensacional a gente compartilhar com o Rafael também, que o Rafael é brilhante, assim. Rafael, a todos que falam mal do Rafael. Completamente louco. Mas é um talento absurdo. Mas, gente, então, Thiago, dá sua opinião também, para a gente já encaminhar para o fechamento do programa. Assim, eu creio que a gente está, hoje é dia 23, a gente está pouco mais de 12, 13 dias para o início do Campeonato Brasileiro. Para o que foi apresentado pelo time nesse campeonato carioca, apesar de os estaduais, boa parte deles não servem como parâmetro, eu acho que, por mais que as notícias que a gente tem acesso é de que a diretoria não tem pressa, eu acho que deveria ser algo que se preocupar, porque o time, o elenco, ele precisa de uma identidade de jogo, né? E creio que, por mais que pensaram num torneio agora aí para a próxima semana, que não vai acontecer,
Um campeonato cansativo como o Campeonato Brasileiro, um campeonato de 38 rodadas para cada folga clube. esse ano, hein? Não, acho que ele vai até fevereiro, eu acho que a folga vai conseguir ser cumprida. Eu acho que só não vai ter um intervalo. As folgas, Thiago, serão utilizadas para as competições. Então, se o Flamengo vencer tudo, que é o que a gente espera, sem folga. Mas com o campeonato de agosto. Mas aí pesa no elenco. Eu acho que tipo, o elenco do Flamengo é muito enxuto. Apesar dos jogadores terem muita qualidade, o elenco é enxuto. Não é tipo um Palmeiras que contratou a rodo, apesar de não terem arrumado muita coisa, né? A gente agradece. É um elenco um pouco enxuto. E eu acho que tem que se preocupar com relação a ter uma comissão técnica, um técnico, justamente para o padrão de jogo ser mantido. Entendeu? O Flamengo quer um técnico ofensivo. Eu, sinceramente, não tenho condições de opinar para um técnico assim, Brasil. Brasil a gente até pensa. Eu até gostaria de um Renato Gaúcho, apesar do Roger Machado não ser muito um cara que joga para frente, mas é um técnico que sabe montar times. Assim, a nível Brasil, são esses dois os principais. Mas a nível mundo europeu, eu sinceramente estou igual a Glória Pires, eu não tenho como opinar. Sabe? Pensei em alguns loucos, pensei no Unai Emery, mas, putz, ele até ganhou 2 títulos. Pelo amor de Deus, pensei nele, esse desgraçado aí, entendeu? Pensei no Pep Guardiola, no Frank Rijkaard, pensei no... entendeu? Mas é complicado, mas, Thiago, não posso opinar. A nível internacional, até sul-americano, a gente tem que também pensar nisso, porque, cara, eu vivo debatendo com o camarada Leonardo Miranda lá, que é um cara que eu aprendo muito, manja demais. Só que, cara, assim, a nível internacional, o sul-americano mesmo pode pegar aí, a gente passa vergonha direto para times com poder econômico e poder técnico muito abaixo, gente. Pera lá, um exemplo disso. Né? Nossa, o Del Valle mesmo, gente, o Del Valle tem orçamento menor do que o Fluminense e Botafogo, pelo amor de Deus. E olha o que o Del Valle joga, gente. Por favor. Então, tipo, eu acho muito cômodo, eu entendo, porque ele também tem as relações com os treinadores e eu respeito também o ponto de vista dele. Eu não tô dizendo que é por causa das relações que ele tem com os treinadores, o ponto de vista. Uma coisa não tem a ver com a outra. Respeito tanto a opinião quanto os treinadores. Só que, cara, só pegar os confrontos, gente. Pelo amor de Deus, a gente cansa de ver time completamente com orçamento ridículo chegar aqui e destruir. O São Paulo jantou o Luxemburgo aqui, quando era da Laú. Meteu 4 no Flamengo no Engenhão, gente. Pelo amor de Deus. Então, tipo, fica complicado querer defender os treinadores nacionais, aí, os brazucas, quando a gente vê que nos confrontos sul-americanos com um orçamento muito menor, material humano muito pior, até escroto falar isso, mas enfim, com pé de obra muito pior, menos qualificado, perde, cara. A gente perde. E não é que perde sendo dominado, saca? Tipo, muito, de forma geral, é isso que a gente vê. A gente vê grandes times brasileiros chegarem lá e sofrerem contra times ridículos, como uma LDU da vida, como Emelec, exato. Então, cara, eu acho assim que a falta de... Não vou dizer a falta de visibilidade, mas eu acho que a menor visibilidade de alguns times daqui do continente sul-americano ajuda também no desenvolvimento do trabalho de estádio. Tá? Eu acho que o psicológico pesa, porque são jogadores que realmente sonham em sair dos periféricos aqui da América do Sul e jogarem em grandes clubes europeus. Tá? E também a questão cultural. Eu acho que tem jogadores venezuelanos, jogadores uruguaios, argentinos, que eles compram o barulho do técnico, eles compram a ideia de serem um time, um grupo, eles se unem, entendeu? É o que às vezes falta para os clubes brasileiros. O jogador brasileiro, em boa parte, eles são mimados, entendeu? Eu acho que é mais... 19... Mas tem muito de repulsa ao conhecimento. Você vê o Renato Gaúcho, que é um dos principais técnicos brasileiros, sim. O cara se recusa a estudar, como se ele já soubesse tudo. Você vê, cara, os maiores técnicos do mundo, tá todo ano lá o EFA lá, estudando, fazendo curso, tentando aprender. Trocando informação. No caso da comissão do Renato, quem estuda mesmo é o auxiliar dele, né? Quem vai é ele. Mas, Thiago, olha só.
corroborando com o Lucas está falando, o Jorge Jesus, por exemplo, apresenta um ponto que para mim é assim, antagônico, que foi exemplificar tudo que eu penso sobre o outro. O Abel Braga disse que ele não sabia nada do Peñarol, um time que é tradicional pra cacete, que era campeão, se eu não me engano, do torneio anterior, não sabia nada do Peñarol. É impossível, cara. E já o Jorge Jesus, os caras falando que contra o Grêmio, os jogadores sabiam a tomada de decisão dos jogadores do Grêmio. Para onde o cara, quando tá pressionado, corta mais pro lado direito, esquerdo. Isso, olha o nível de camada de estudo que os caras trazem e o desnível do outro lado. Eu tenho que tirar, olha só, pro que foi apresentado em 13 meses, o que o Jorge Jesus fez comparando com o Abel, parece que estava pegando o Abel no início de carreira. Entendeu? Pois assim, o Abel, pessoalmente, eu tenho uma admiração enorme pelo Abel, mas infelizmente os trabalhos relevantes do Abel não foram no Flamengo. Foram no Fluminense e no Inter, infelizmente. E assim, é a prova de que a globalização do futebol ajuda quem realmente quer aprender. O Renato, é chato o Renato chegar e falar que quer curtir praia, quer curtir sol. Então, se ele tá com boi na sombra, ele deixa de ser técnico. Porque ele vai parar no tempo. Não adianta ele chegar e falar que o nosso time teve um péssimo dia. Porque se ele continuar assim, é melhor ele parar. Ele vai curtir a praia dele e para de ser técnico. Porque o futebol hoje tá cruel. Tá cruel. Se você não estudar, se você não se reciclar, se você não fizer o curso, você vai ficar para trás. É igual o mercado de trabalho comum, né? Vou fazer uma comparação um pouco justa. Desculpa. Os técnicos pode falar. São poucos respeitados por conta disso. E aí, quando vem Sampaoli e Jorge Jesus para cá, esse abismo fica ainda mais evidente. Você vê o Luxemburgo dias atrás falando que não precisava treinar a tática do Palmeiras para o jogo contra o Corinthians. Como assim, cara? Jogar um jogador lá, como que não vai estudar a tática? Como se fosse menos importante a parte tática, a parte de análise, de ver como cada jogo... verdade é a seguinte, ele desmerece o adversário com isso. E o Corinthians, com um time inferior, infinitamente inferior, tecnicamente, acabou ganhando o jogo ontem. Entendeu? Com um frangaço, que na minha opinião foi um frango ali do Everson, tá? E assim, a soberba não... Ele já teve, o Vanderlei até, sei lá, acho que até o Real Madrid, ele podia se exaltar. Sim. Porque ele é um puta marqueteiro, né? Ele é muito marqueteiro. Ele era tecnicamente espetacular, de fato, até para fora do Brasil ele seria. Dali para frente, dali foi só queda, trabalhinho mediano, não sei nem quais títulos ele ganhou, deu uma posição digna para a condição do elenco do Vasco ano passado, tentou várias vezes treinar o Flamengo, só passou vergonha, ganhou um estadual e tal, mas depois só foi de ladeira abaixo. Eu acho que assim, as pessoas têm que saber reconhecer as limitações, sabe? Em todas as áreas, eu acho que, tipo, na área do direito, na minha área aqui agora, de autônomo, e assim, não é vergonha, não é demérito você reconhecer que você é limitado, ou aprender, sabe? Porque uma hora ou outra eles vão ter que aparecer lá no cursinho de reciclagem da CBF. Vão ter que aparecer. Entendeu? Já acabou essa história desse marketing. Assim, eu acho que o Renato teria condições de treinar esse time do Flamengo. Eu acho que seria uma baita contratação, mas eu acho que ele tem que deixar de lado a autopromoção que ele fazia quando ele era jogador, na década de 90. Ele não é mais jogador, ele não entra mais em campo. Porque daqui a pouco ele vai tomar outra piaba. Ele falou: eu não posso fazer nada porque eu não entro em campo. Aí fica feio. Fica feio para ele. Entendeu? Deixa o Lucas o que ele estava também falando para a gente ir para o destaque final, Thiago. Não, eu queria dizer que tem um lado bom disso, né? Que isso pressiona o mercado nacional a responder de maneira igualmente qualificada. E você vê que a nova geração aí, ela tem essa tendência de buscar mais conhecimento, de estudar, de analisar e tal. O Roger Machado, o Thiago Nunes, o Rogério Ceni, enfim, tem uma geração aí que tem buscado. O próprio Dorival tem estudado muito, né? Pelo menos ele tem dito isso. Evoluiu. Então, essa geração, tirando esses capitães aí, Abel, Luxemburgo, o Muricy, que está aposentado já, mas é um bom exemplo também, tirando essa galera, essa geração um pouco mais nova já está entendendo que os técnicos estrangeiros são melhores, não porque são estrangeiros, são porque se dedicam mais, estudam mais,
que buscam mais conhecimento, que se aplicam mais e tal. Não fala, eu joguei bola, eu sei como é que funciona, então vamos na vontade que vai sair o gol. Pô, não é assim que funciona. Futebol tem que ter um planejamento, assim como qualquer outra coisa da vida. Aquela história de estar com o negócio para cima, tá ficando de lado. Os caras no Flamengo atual trabalham numa questão, se eu não me engano, são 17 etapas do jogo, se eu não me equivoco. É absurdo o nível de informação que eles absorvem e que comparativamente com os outros treinadores aqui do Brasil, em média. É bem diferente, infelizmente. Bom, Thiago, seu destaque final, meu amigo. Cara, o meu destaque final é o quê? Esse convidado extremamente qualificado. Entendeu? Né? Deixou o programa sério. Entendeu? Meu terno tá lá guardado no guarda-roupa, fedendo sei lá, na Stalina. Deixei, sabe? Eu tinha que ter. Hoje eu tinha que estar aqui nesse programa com terno, né? E agradecer ao Lucas, tá? Que realmente esteve aqui, é um cara que estudou, teve aqui, não, né? Teve a palavra, agradecer ao Renan pela ponte. E queria. Posso fazer o jabá? Se não, estamos porra. Pessoal aí da. Queria fazer o jabá aí, que lugar do Rafael, né? O pessoal que quer se vestir bem, quer andar na moda, Glaucia Modas, tá? E Glaucia Multimarcas. Procurem lá no Instagram. E o pessoal que quer uma sobremesa, um doce, de Crioula Gourmet, galera. De Crioula Gourmet é sensacional. Copo da Felicidade, bolos decorados, docinhos, salgadinhos, não, docinhos, bolo com chantilly, bolo com temas para vocês. De Crioula Gourmet é só chegar lá ou ligar pro 21 9645 5465 no WhatsApp. Você vai falar com a Carla. Repetindo, DDD 21 96465 5465. Pessoal aí de subúrbio, Pilares, Abolição, Piedade, Quintino, Irajá, Cascadura, Madureira, que se quiser um bolo maravilhoso, Copo da Felicidade, é só ligar para o Crioula Gourmet. Beleza? E mais uma vez agradecer aí o Lucas por essa presença, esclarecimento sobre a MP, que é muito importante. Para quem gosta de futebol, é sempre bom você estar antenado pelas leis, porque nós vivemos um momento político muito delicado em que isso vai ser usado de forma populista, tendenciosa por alguns, mas que no fim das contas pode ser benéfico para todos os clubes de futebol que precisam ter a sua marca valorizada. Eu acho que, por um lado, a MP ela é necessária, tá? Mas ela realmente, com os seus esclarecimentos, eu cheguei à conclusão que ela precisa ser melhor elaborada para beneficiar uma maior quantidade de clubes no Brasil. Então, te agradeço muito aí, Lucas. Agradeço, Renan, por essa ponte. Espero realmente ter você em mais programas com a gente, falando de temas um pouco mais amenos, né? Para a gente poder rir e se divertir mais. Aqui a gente tem esse hábito. Agradecer a galera do chat. O Thiago Azevedo disse que o Botafogo é o melhor do mundo. Eu queria dizer que o Thiago não é, mas a gente respeita. A Mari também mandou um abraço aí, Thiago. Beijo, a Margarida, beijo. Já tô indo, Margarida amor, Mourão também tá aí, mandando um oi aí. Pô, sensacional. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Gente, eu queria agradecer demais ao Lucas pela participação, paciência e por ter aceitado de pronto, assim, cara, foi muito bacana pra gente, ficou pro registro histórico do programa, um aspecto que você deixou muito esclarecido aqui. Acredito que não vai ser datado tão cedo, porque a gente tem até o final do ano, pelo menos a MP vai ser com certeza prorrogada, e teremos ainda posterior a questão também de quando ela for pro Congresso tramitar, se vai ser aprovado ou não. Então, assim, muito obrigado por ter deixado esse registro. Deixar esse registro histórico pra gente aqui é muito importante pra gente. A gente estava querendo uma pessoa que pudesse esclarecer isso pra gente. Obrigado por ter abraçado e ter estudado. E assim, cara, tô muito feliz de você ter estado aqui. Espero que você volte, porque todo mundo que a gente tem de amigo, a gente geralmente faz parte 2. E a gente tem isso aí, a gente resenha mais lá no Bom Comuna, abraço Comuna, abraço também Flamengo da gente e a todo mundo que está assistindo aí. Pode falar, Lucas, o que você quiser no final, divulgar alguma rede social ou algo do gênero também, fica à vontade. Não, tranquilo, queria agradecer só pelo convite, foi maneiro o papo. Se precisar, se quiser, só convidar, que vai ser um prazer participar de novo. Obrigado aí pelas perguntas, espero ter contribuído um pouco aí para esclarecer as dúvidas e dar uma ambientada melhor nesse novo modelo que está surgindo aí
E é isso, precisando, só chamar. Lucas, só para avisar aqui no chat, a dona Margarida mandou um oi. Eu não sei se é alguma parente sua, Margarida Mourão. Minha mãe. Então manda um beijo para tua mãe, cara. Você que eu... Exato. Cara, a coisa mais legal do mundo, noite, parabéns, inclusive, a coisa mais legal do mundo é que, apesar da nossa ainda subida de audiência, eu gosto pra caramba que as famílias assistem pra caramba. Até o nosso querido Arthur Nuremberg, que dá um abraço pro Arthur, pediu pra mandar pra ele, pra mãe dele assistir também. Opa, o Arthur foi uma entrevista sensacional, mas a minha mãe, por exemplo, minha mãe nunca. Minha esposa foi a Mari que mandou um beijo. Meu pai assiste, minha mãe não. Minha mãe, né? Minha mãe acessa o Facebook toda hora, mas vê live do filho dela. Mas é melhor. É porque o Lucas tá aqui, qualificou o nível. É que a gente fala muita bobagem, né, Thiago? Vamos falar a verdade aqui. Mas uma coisa que a minha mãe sabe é que eu falo bobagem. Isso aí eu nunca escondi dela. É complicado. Vai chegando no jantar de família. Eu queria mandar um abraço para sua mãe, Lucas. Dona Margarida, grande abraço, tá? Uma boa noite. Obrigada por nos brindar aí com a sua presença. Parabéns pelo filho, que nos esclareceu de forma assim brilhante essa MP, e que ele tenha muito sucesso. Quem sabe ele não represente lá ou faça parte do corpo jurídico do Flamengo aí. É uma vantagem, é uma vontade nossa, inclusive. Vamos trabalhar em cima disso, porque a gente tem que tomar, com todo o devido respeito, o Flamengo para o povo de volta. Obrigado, Lucas, novamente. Obrigado, Thiago. Gente, sigam todas as páginas do Fakebola, @fakebolaoficial. Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Aliás, eu vou botar nosso bom programa no YouTube também, posterior. E no nosso Spotify tem os programas. Eu estou um pouco atrasado devido a alguns problemas, mas logo todos os programas estarão também no nosso Spotify, porque tem lá umas coisas. Olha aí que lindo. Abração, gente. É a melhor imagem do programa, cara. Deixa eu ver. Você que fez, né? Você que fez. Sensacional. Qual o nome dela, Lucas? Antônia. Antônia. Antônia, perdão. Show de bola. Valeu. Valeu, galera. Tem que fechar. Valeu, abraço. Tem que esperar que abraço. Hoje pode sair, porque o Edmar não me qualificou como coisa, então não vou poder fechar, vou ter que encerrar todo mundo mesmo. Beleza. Valeu. Ele caiu, infelizmente. Vamos fechar aí, galera. Um abraço. A dona Margarida mandou um abraço para todos, em especial para você, Lucas. Valeu. A Mari estava interagindo com ela. Valeu, galera. Boa noite, bom descanso a todos. Valeu, até a próxima.